Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar sobre cientistas que entenderam a lei da vibração. Aqui vai ser um guia prático para você entender essa lei que é tão importante, né? Então a ciência, por exemplo, já comprovou que a espiritualidade sempre disse, tudo no universo é vibração. Então hoje eu vou te mostrar como cientistas provaram essa lei ao longo da história da humanidade e como você pode utilizá-la para transformar a sua própria vida. Então, quando a gente pensa a ciência por trás da lei da atração, eu vou falar de 3 nomes aqui, eu até anotei pra gente conversar hoje. O primeiro deles é o Nikola Tesla. O Tesla era alquimista como eu, e a gente traz muito entendimento, né? Se você até conhecer um pouco mais da história dele, né? Ele era servo, foi para os Estados Unidos, trabalhou até pro Thomas Edison. Thomas Edison vai passar a perna nele, você vai entender um pouquinho mais. Hoje, poucas pessoas conhecem a história do Tesla. Talvez você já deve ter ouvido falar, mas estudar, ler a biografia, entender mais sobre a vida dele, você vai entender que ele redescobriu muitas coisas que nós já temos acesso, como a energia limpa, o magnetismo. A gente tem, por exemplo, consumir alimentos diferentes e até viver a vida que já deveria estar sendo vivida, que não era de escassez de abundância. Tem uma frase do Tesla, que provavelmente você deve ter ouvido, se não ouviu, vai ser extremamente valiosa você ouvir no dia de hoje, que é: se você quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Então, energia, frequência e vibração. Energia tem a ver com tudo que nós somos. Basicamente, eu só estou conseguindo fazer essa gravação por causa da energia, né, de aparelhos. A minha própria energia é calorias. Você só está conseguindo me ouvir através de energia, porque você tem que estar com o celular carregado, ou mesmo tablet ou computador, ou seu Smart TV. A mesma coisa acontece, por exemplo, a energia, e no caso vai ter o segundo, frequência. Frequência são as ondas, né? Pode ser uma alta frequência, então ondas mais rápidas, por exemplo, amplitude, ou mesmo uma frequência mais baixa. Vibração tem a ver com tudo que nós somos. Então a vibração, por exemplo, de um batimento cardíaco, se você vai no cardiologista, ele vai falar né, como que o seu coração está bombeando, como está sendo o movimento, o som, e aí se você tem problemas, até mesmo você tem que fazer uma cirurgia, tá? O Tesla ele sabia que tudo vibra em uma determinada frequência, inclusive seus pensamentos. Não é à toa que tudo que ele sabia também foi escondido. Inclusive, disse, né, que na verdade no final da vida ele desaparece, né? Sequestram ele, o FBI, e somem com ele. E a gente provavelmente acredita nessa hipótese, né? Porque se a gente pensa em relação à história da humanidade, aos inventos, né? Então as patentes que ele tinha, as coisas que ele sabia e o quão atrasados nós estamos, com certeza a gente pode entender que a matrix mental ela existe, ela vamos falar, impede o ser humano de se libertar-se e consequentemente de se tornar verdadeiramente quem nós somos na nossa essência, né, espiritual. Outro cientista que eu coloquei aqui, o Einstein, né, o Albert Einstein. Tudo é energia e isso tudo é o que existe. Então, seus sentimentos e emoções emitem ondas que afetam a realidade ao seu redor. Né? Nem tudo são flores com Einstein. Inclusive, o Einstein ele vai ajudar no desenvolvimento da bomba atômica com Oppenheimer lá no Projeto Manhattan em 1944, no Novo México. Né? Então, assim, às vezes as pessoas... Eu sempre falo isso porque eu gosto de mostrar ambos os lados, né? Mas às vezes o pessoal não coloca esse aspecto. O Einstein, inclusive... tem várias coisas, até a biografia do Walter Isaacson revela muito isso. O que eu vejo, assim, em termos de vibração, ele também redescobriu muita coisa, mas ele não gostava do Tesla, inclusive eles eram adversários na mesma época, porque o Einstein não acreditava no que o Tesla falava, principalmente em relação ao inconsciente, ao subconsciente. Ele falava que isso não era real. Mas depois, ao longo da história da vida do Einstein, ele começa a repensar sobre isso. É interessante. Eu vejo que sempre assim, sempre procure ambos os lados de tudo, aprenda e tire suas próprias conclusões. O terceiro cientista é o Masaru Emoto, né, o japonês, que deve conhecer, né, porque tem vários experimentos com a água, provavelmente você deve ter visto algum vídeo sobre isso, e que no caso tem a relação da água, né, com palavras e emoções, que mudam a estrutura geométrica, né, do resultado final. Se isso acontece com a água, imagine com a sua mente e seu corpo.
No caso, o Masaru Emoto, ele fez, né, vários experimentos. Então, por exemplo, com cântico gregoriano, uma música clássica, ouvindo rock, heavy metal. E o que acontece com as moléculas de água? Então, você pode ter uma forma geométrica ou mesmo um caos geométrico. E isso é tão real porque se 70% do nosso corpo é água, 70% do planeta é água, nessa existência, porque tem várias existências possíveis, realidades acontecendo em dimensões paralelas, nesse caso, a gente consegue afetar a vida de outra pessoa através da vibração. Então, se você ouve, por exemplo, uma música mais leve, né? Então, por exemplo, eu costumo, é uma dica também, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, sempre desde criança que eu gosto de fazer isso. Eu costumo ouvir música clássica. E aí, no caso dos compositores que eu gosto de Bach em primeiro e Mozart em segundo. Talvez você não goste, mas eu faço um desafio. Eu sempre gosto de fazer desafios para os alunos. O desafio é ouça Bach, né? No caso, ele usava... Não existia piano na época. Existia um outro tipo de piano que é Bass chord. Eu vou tentar lembrar como que é em português, mas basicamente era um tipo de piano menor, né? E aí nesse caso ele tinha um som diferente do que a gente tem no piano. Eu agora me esqueci, eu vou tentar lembrar até o final do podcast, mas nesse caso, como você tem esse instrumento diferente, como por exemplo tem uns instrumentos japoneses, né, asiáticos também, que eu gosto bastante dessa mistura, você começa a misturar alguns elementos e como por exemplo, é como aprender uma língua diferente. Você começa a usar partes do córtex cerebrais diferentes, você começa a desenvolver novas competências. Aí, como você usa o neocórtex, a sua tomada de decisão é diferente. Então, quando você lê aquele livro, como você não tem costume de ouvir aquela música, o seu cérebro ele costuma assimilar melhores conceitos do que se você ouvisse nada, uma música que não tem nada a ver com leitura, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é bem interessante você se desafiar nesse sentido, né? E até para você assimilar isso acontece com a música bastante. E isso afeta a água dentro do seu corpo. E o Masaru Emoto fez isso. Então, como que você pode aplicar a lei da vibração na prática? Primeiro, sintonize sua energia. Seu estado emocional afeta a sua frequência. Quando você está triste, com raiva, desanimada, depressiva, ansiosa, a sua frequência, a sua vibração, com certeza ela está no caos. Você não consegue tomar melhores decisões. Tanto que a frequência vibracional na escala de Hawkins basicamente vai ser baixa. Você não está tomando decisões acertadas. Você está tomando decisões até mesmo instintivas, de sobrevivência. Até mesmo, por exemplo, quando você vê casos até mesmo de pessoas que matam as outras, né, num relacionamento amoroso. Ele não quis ficar comigo, ela não quis ficar comigo. Em qual momento você tomaria uma decisão como essa? Né? Com certeza num estado emocional de raiva, né? Você está com inveja, não quero de posse, ego, para você fazer aquilo. Se você estivesse num estado mental alto, não importa se aquela pessoa esteja comigo ou não, né? Porque ela tem que ser feliz com outra pessoa, né? Às vezes é assim, às vezes você não pode fazer, por exemplo, se você pensar nos seus ex, né? Em relação na sua vida, só pegando outro exemplo, não era a melhor pessoa para você, mas naquele momento era o que você precisava aprender, acabou, né? Outra coisa, como aplicar a lei da vibração na prática? Use palavras e pensamentos elevados. Tudo que você diz e sente influencia a sua realidade. Isso é tão real que quanto mais você lê, mais você aprende. Mas hoje, poucas pessoas estão lendo mais, aprendendo mais, né? Então, até mesmo a inteligência artificial, ela só faz com que você aprenda e execute alguma coisa, mas você tem que dar o comando. Então, por isso que é tão importante você saber qual comando você dá para sua vida. É a mesma coisa em relação a uma inteligência, mas será que você está comandando a sua vida para o lado certo da sua vida? Aí que tá. Eu faço essa provocação para você agora. Outra coisa, entre no estado vibracional que você deseja. Nós atraímos o que somos, não o que queremos. Se eu sou uma pessoa positiva, é mais fácil as pessoas positivas, as atitudes positivas, situações positivas chegarem. Não o contrário. Não é porque eu quero que as coisas positivas cheguem na minha vida, mas você é negativo. Não faz sentido. Né? Não existem atalhos no universo. É uma frase que eu repito bastante. Não tem como enganar.
E às vezes as pessoas elas acham que estão enganando alguém. A Deus não está olhando, né? Que é uma frase que as pessoas gostam de usar. Não é assim que funciona. Né? Se você não tem responsabilidade com você mesma, com você mesmo, não vai dar certo. Coloca isso na sua cabeça. Não vai funcionar, entendeu? E até, você já parou para pensar como a vibração afeta a sua vida? Né? E basicamente como isso vai afetar daqui para frente. Então, se isso faz sentido, pode até colocar esse comentário aqui, mas veja que a vibração em si, ela afeta tudo que você faz, porque já está dentro de você. E se você parasse para pensar tudo que você escuta, tudo que vem do externo, você vai ver que na verdade é diretamente proporcional ao que você está sentindo agora, tá bom? Lembrei qual que é o instrumento de Bach, é cravo, tá? Aí você pode procurar. Balfchord em inglês. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.